Olá pessoal, vamos então à aula 7, onde nós vamos entrar em negociação. A negociação, gente, está em todo lugar. Muitas pessoas, quando eu falo de negociar, sempre se lembram da questão financeira, ou questão de dinheiro. Mas nós negociamos o tempo inteiro. Eu, por exemplo, outro dia estava numa aula, eu estava dando aula, e eu tenho um combinado com a minha mulher que toda sexta-feira nós temos que sair e ir no cinema. E durante essa aula foi comunicado que eu teria uma reunião à sexta-feira à noite. Logo eu percebi que eu teria que negociar com a minha mulher. E a gente negocia o tempo inteiro. Não é só nessa questão financeira. E o interessante é utilizar as mesmas técnicas que nós temos na questão financeira, na questão do dinheiro e também na questão do relacionamento. Quando você consegue fazer bem isso daí, certamente você pode se tornar um bom negociador. O importante da negociação é o seguinte: não adianta você ir numa negociação sem ter um objetivo. Lembra da história da Alice que eu contei na outra aula? Sobre você ter um objetivo, ter um planejamento? O importante é que toda negociação que você fizer, você tenha esse objetivo. Nós temos 3 tipos de objetivos. Eu gosto de trabalhar com 3 objetivos. Quando você trabalha com um, é muito restrito. Então você acaba, às vezes, cometendo alguns enganos e sendo muito resistente. Por isso que eu gosto de trabalhar com 3 tipos de objetivos. Então, ao negociar, tem que trabalhar, por exemplo, com um objetivo obrigatório. O que é o objetivo obrigatório? É o mínimo aceitável. Isso vale tanto para relacionamento, como também para a questão do dinheiro, questão financeira. Então, estabeleça o mínimo. Qual o mínimo que eu posso conseguir nessa negociação? Não posso sair de lá sem isso. E anote, esse é o objetivo obrigatório. Você não pode sair da negociação sem isso. O outro objetivo é o objetivo ideal. É o quanto você quer realmente. É o que você precisa para ficar satisfeito. Também vai lá e anote esse objetivo. O terceiro objetivo é o objetivo superado. É aquele que superou as suas expectativas. É o objetivo que você, se conseguir, vai sair rindo dessa negociação. É importante lembrar que a maior parte das pessoas que negociam sempre buscam esse tipo de objetivo superado, o que é um verdadeiro engano. Eles forçam objetivos superados. É o tipo de negociação que nós chamamos de negociação ganha-perde. Você ganha e o outro lado perde. Normalmente, quem entra com esse tipo de negociação, às vezes consegue o que quer, mas certamente pode ser a última vez que ela negociou com aquela pessoa. A negociação ideal para nós nesse caso, que nós vamos procurar, é a negociação ganha-ganha. Essa é a negociação ideal. Durante o processo de negociação, é muito comum a concessão. O que é concessão? É você ceder alguma vantagem para o outro lado. A concessão faz parte do processo de negociação, como eu já falei. Mas por fazer parte, não significa que você é obrigado sempre a ceder. A concessão ela deve ser algo conquistado pela outra parte. Se você ceder muito a concessões facilmente, você pode desvalorizar essa concessão. Então, não ceda facilmente, tem que ser algo conquistado pelo outro lado. Gente, durante a negociação, não tem como escapar da concessão. Então, antes de você ir para a negociação, pontue o que você pode ceder. Prazo, valor, a entrada, às vezes. Então, procure anotar o que vai ser feito de concessão. E, nesse caso, é muito arriscado você improvisar, porque depois da negociação você pode perceber que você abriu uma concessão que você não deveria. Vamos falar um pouquinho sobre o fechamento. Eu conheço vendedores ruins, vendedores razoáveis e vendedores ótimos. Todos esses 3 tipos de vendedores têm um problema muito sério. Eu diria que quase 100% de vendedores ou até pessoas que negociam. É o fechamento do negócio. É o momento de dizer sim ou é o momento de dizer não.
Eu concordo que é um momento que gera bastante expectativa das duas partes. Então, a primeira dica sobre o fechamento é o controle emocional. Evite sentimentos de ansiedade, procure ficar tranquilo nesse momento. Como eu disse, no fechamento é onde surge o não e o sim. Muitas vezes você vai conseguir um sim facilmente, mas é provável que o não venha. E nós reagimos muito mal quando recebemos um não. Gente, não mata. Eu já vi vários certificados de óbito, eu nunca vi alguém morrer por causa da morte recebido não. Então não mata. E principalmente, um não às vezes não quer dizer não. Aquele não pode ser não para alguma característica, alguma coisa que você falou que não está certo, a outra parte não concorda. Eu gosto de comparar o seguinte, lembra quando você saía às vezes, você conhecia uma menina, uma namorada, levava ela para almoçar e você levava ela na porta da casa dela e você tinha uma ansiedade toda para dar aquele primeiro beijo na pessoa e você não sabia se recebeu um não e um sim. E ao se aproximar da pessoa, você para dar um beijinho nela, ela dizia o que para você? Não. E você fazia o quê? Ir embora? Será que aquele não queria dizer não mesmo? Era não da maneira como você estava fazendo. Às vezes você precisava fazer outras coisas para conseguir o sim. Na negociação é a mesma coisa. O não pode ser para o prazo, pode ser pelo produto, pode ser por um serviço, pode ser por uma data específica. Então procure ver onde você está errando, por que a pessoa disse não. E não desista facilmente. Outra parte do fechamento, muito importante, depois que você conseguiu o sim, são fases, eu diria que obrigatórias. E esses são exatamente os pontos onde os negociadores erram. Que é resumir. Sempre resuma tudo aquilo que vocês combinaram. Faça um resumo, uma síntese de tudo aquilo que vocês combinaram. Outro ponto importante é você recapitular todos os benefícios. Mostre para ele o que você vai abrir para ele, o que ele vai ganhar com aquela negociação e principalmente, aliás, mostre também o que você está ganhando, mas principalmente mostre aquilo que ele está ganhando. Negociação hoje em dia, você precisa formalizar. São poucos casos onde você é necessário um contrato ou assinatura. Então formalize a sua negociação. Coloque num contrato. E principalmente, coloque, depois que você formalizou, combine quais serão os próximos passos. Um exemplo bem simples. Se o cliente comprou um carro, ou você vendeu um carro, lembre a pessoa os próximos passos. Qual será a próxima data que vocês vão se encontrar para transferência do veículo, por exemplo, ou datas de pagamento. Depois que você fez o fechamento, sempre procure fazer uma avaliação. A avaliação, você vai ter que resgatar aquilo que nós falamos no começo. O que foi traçado como objetivo? O que você queria? O que era sucesso para você? Então, coloque sempre essa avaliação em xeque. Vai lá e pesquise. Eu consegui aquilo que eu queria no começo? Se você conseguiu, parabéns. Agora, as características gerais de um bom negociador. Eu diria que um bom negociador, ele precisa principalmente ser amistoso. É aquela pessoa que passa um ar de amigo para o próximo, de conciliador. É alguém que é visto como um aliado e não um oponente. Então tente passar isso por outro lado. Você está ali para resolver o problema dela. E não é um concorrente, não é uma pessoa que está ali para disputar com ela. Muitas vezes na negociação, é importante que você seja criativo. Vão surgir pontos que você não tem controle às vezes. Que vai surgir situações inesperadas. Então você precisa ser criativo. E o mais importante de um negociador, ser um bom comunicador. Nós já falamos de programação neurolinguística e linguagem não verbal. Não adianta só você buscar se comunicar bem. Tente interpretar o que o outro lado está sentindo. Às vezes olhando para baixo, você pode perceber que ele está mentindo, olhando para cima. Então procure também interpretar os sinais do outro lado.
Gente, a aula vai ficando por aqui. Utilize os textos adicionais e procure a nossa tutoria. Até a próxima aula.